Reação em Cadeia foi um espetáculo que tirou a companhia da prisão da zona de conforto. Eu acho que a gente não só evoluiu como grupo, mas eu acho que cada integrante da companhia evoluiu como pessoa, como ser humano, como ator, como artista. Eu acho que foi muito válido tudo que a gente fez. O espetáculo foi criado a partir de um processo colaborativo, a partir de uma pergunta que o Bruno fez pra gente. Ele perguntou qual é a sua prisão. E aí a gente criou cenas, coreografias, músicas e apresentou para todo mundo. Com esse material, a gente montou um núcleo de dramaturgia que desenvolveu as cenas, passou para o papel. E tudo isso era feito junto com o auxílio do Bruno, né? Ele ia lapidando conforme ele achava necessário. A companhia até então sempre trabalhou com textos engraçados e agora se pegou em algo mais complexo, mais maduro, como os assuntos tratados em Reação em Cadeia. O título é uma brincadeira, né? Um jogo de palavras que brinca com a expressão reação em cadeia, que fala sobre o efeito dominó, ou seja, quando uma coisa sucede à outra, né, dependendo uma da outra. E também a palavra in, que vem do inglês, que seria como se fosse reação na cadeia. Ela tem o poder de mexer com você realmente. E também foi muito cansativo apresentar toda semana a mesma história de novo, porque é um gasto emocional. Tinha histórias ali que eu passei, então foi muito difícil. Mas me trouxe um autocontrole emocional também. A peça conta a história de 7 personagens que vivem em 7 prisões diferentes, né? Cada personagem, a peça conta a história deles de uma forma independente, mas aos poucos o público vai percebendo que cada história tem relação uma com a outra, né? E a gente percebe que todas elas fazem parte de uma história só. A minha personagem é a Liz e ela se sente muito aprisionada em algo que aconteceu em um dia de chuva. E ela é um personagem muito difícil, com pouca expressão, que exige uma concentração maior. Ela tem um olhar concentrado. A minha personagem está se casando com um homem que ela não ama. E essa é a prisão da Sandra. Ela está aprisionada nesse casamento. Eu me aprofundei muito quando estudei a relação dela com cada pessoa presente na festa de casamento, porque eu queria entender o que ela sentia. A Belle foi um presente, foi a coisa mais intensa que eu já fiz, porque na adolescência as pessoas têm essa coisa de não se sentir bonita, não achar que nunca vão ter alguém do lado delas, ou não se sentir suficientes. Mas a peça mexe com bastante disso da realidade, onde as pessoas vão se identificar com as situações que a gente passa. O Mariano, em meio a uma época onde as pessoas estão cegas pelo trabalho, ele vem mostrar como elas estão presas também. Como elas deixam de viver os sonhos, seguir os seus ideais, deixam de viver a própria vida. A coreografia do júri junto com a cena foi uma mistura muito inteligente, pois não deixou a coreografia meio que solta na peça. Bom, a minha personagem, ela se sentia presa numa doença, que é a depressão, e a construção dela foi uma construção gradativa. Eu me entreguei muito para a personagem, porque eu sugeri também que o texto fosse escrito por relatos reais de pessoas com depressão. Então essa entrega foi muito importante porque o público merecia isso e as pessoas que deram os relatos também merecem isso. A gente viu o quão impactado o público saía com o texto e a gente via o quão importantes e delicados eram os assuntos da peça. O meu personagem é o Lucas. Ele é um garoto que ele se sente preso no vício das drogas e da diversão sem responsabilidade. E ele é o ápice da peça no sentido de que ele pensa seriamente em se matar. Então foi um assunto muito delicado falar sobre ele, colocar isso na peça de uma maneira que as pessoas se identificassem e não fosse ofensivo. Cada personagem tem o seu carcereiro e eles têm uma relação única, o que nos leva a refletir que cada um lida de maneira diferente com seus problemas e suas prisões. Eu acredito que foi a experiência, sei lá, mais diferente que o grupo já fez. Foram 14 sessões, 7 dias, 3 finais de semana consecutivos que a gente ficou em cartaz, que foi uma experiência muito legal, muito divertida, cansativa por um lado, mas eu acho que foi uma experiência muito nova, né, que agregou muito na experiência de cada pessoa ali dentro. E também fez com que nós se entregássemos melhor aos nossos personagens e curtir mais o espetáculo. Valeu muito a pena fazer tudo isso. É uma peça
linda, com uma história envolvente, cheia de coreografias, música e um texto muito inteligente, que cumpre bem o seu papel de emocionar o público. Onde você mesmo consegue tirar suas conclusões e acaba levando isso para sua vida. Gratidão é só o que eu sinto por ter passado todas essas semanas juntos com todo mundo. E a Clisa de antes é com certeza outra pessoa depois de reação em cadeia. E você? E você? E você? E você? E você? E você? Qual é a sua prisão? Qual a sua prisão? Qual é a sua prisão?